governo se reuniu com o Fórum de Servidores para apresentar a ideia da reforma estadual em curso. Além do aumento de alíquotas, estão previstas alterações na idade mínima do servidor e nos valores das pensões por morte. A presidente do SINSP, Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público da Administração Direta do Estado, Janiaire Souto, reagiu mal ao projeto apresentado. Ela é minha convidada hoje, aqui no RN Acontece. Boa tarde, Janiaire. Boa tarde, Diógenes Dantas. Boa tarde a todas as pessoas. Veja, a posição do SINSP é contrário a se discutir, a dialogar com o governo sobre essa proposição de reforma de Previdência no Estado. Veja, há algum tempo atrás, alguns meses atrás, nós fomos contra o ano passado a reforma da Previdência do governo Temer, fomos contra a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. E não podemos ser a favor da reforma da Previdência a nível local, porque ela é tão perversa, ela é tão má, ela retira direito igualmente como retirou e retirará e sofrerá as consequências da classe trabalhadora da reforma da Previdência a nível federal. Então, nós não entendemos como é que você pode ser contra a reforma da Previdência federal e ser a favor no Estado. São água e vinho, água e óleo não se mistura. Nós paramos hoje, Janiaire, um déficit bilionário na reforma, aliás, na Previdência Estadual. O ano passado foi de 1,3 bilhão de reais e números deste ano já dão certeza de que vai ficar em 1,5 bilhão de reais. Vocês do SINSP não veem a necessidade de uma reforma da Previdência para sanar esse buraco financeiro? Veja, Diógenes, não tem como o SINSP ser a favor dessa reforma retirando direito dos trabalhadores, aumentando a idade mínima para se aposentar. Inclusive, tudo o que a gente disse da reforma da Previdência, que foi um Ctrl+C, um Ctrl+V, da reforma da Previdência apresentada pelo governo Bolsonaro, não tem como que ia penalizar a mulher trabalhadora. Essa reforma, a proposição está penalizando a mulher servidora. Aumentou mais do que aumentou para os homens a idade mínima para a mulher. Aumenta em 7 anos, vai de 55 para 62 anos. O secretário ontem me falava numa modulação de não chegar a 7 anos, chega de 55 para 62 anos. Depois, ele taxa os aposentados e os pensionistas. Hoje, aposentado e pensionista que recebe até R$ 5.834, ele não tem taxação, ele é isento. A partir dessa reforma, com exceção de quem ganha até um salário mínimo, ou seja, acima de um salário mínimo até R$ 5.800, irá ser taxado em 11%, aumentará a alíquota previdenciária. Aí vai acabar com o abono de permanência do servidor. O abono de permanência deixa de ser um direito conquistado historicamente pelos servidores para ser uma concessão do gestor. Aí como é que uma entidade de classe, como é que o SINSP, nós vamos conceber a ideia de aprovar com essa Previdência? Nós que estamos com até 3 folhas de salário atrasado, 10 anos sem reajuste, nós ganhamos 0%. A governadora já afirmou em 3 audiências, colocou a máquina estatal para funcionar dentro da Assembleia Legislativa, para derrotar os servidores do Estado. Foi 0% de reajuste. Aí a gente sai 0% de reajuste, 3 folhas de salário atrasado, aí a gente ainda vai concordar com a retirada de direito, com diminuição do salário do servidor. É perverso, Diógenes Dantas, você taxar inativos e pensionistas, aumentar a alíquota. E respondendo a sua pergunta, quem tem que responder essa pergunta é o governo, porque nós temos em fevereiro... Com relação ao rombo bilionário? Ao rombo, em fevereiro de 2019... numa das primeiras audiências do Fórum Estadual dos Servidores, com esse governo, nós apresentamos a proposição de 70% dos cargos comissionados ser ocupados por servidores de carreira. Porque além da economia, do ponto de vista financeiro, ainda tem outra continha, que os cargos comissionados, que são externos do Estado, eles não contribuem para a Previdência do Estado, para a IPERN, ele contribui para o regime geral. Qualquer pessoa que é nomeada para cargo comissionado que não seja da carreira,
ele vai contribuir para a Previdência Geral. Governo, faça o trabalho inverso para ver a economia da Previdência. O governo do Estado, o Comitê Gestor, início de outubro, aprovou a contratação de mais 1.300 terceirizados. A última vez que eu me sentei aqui no seu programa, Diógenes, a gente falou uma continha. O Estado tinha na ordem de 12.000 a 12.400 servidores, trabalhadores terceirizados. O Comitê Gestor, achando pouco, início de outubro, aprovou a contratação de mais 1.300. Dá mais ou menos 20 milhões juntando Previdência com encargo, com salário. Aí de Previdência é quase 5 milhões. Aí a conta só é para a gente? Tá, o governo espera, sem ter feito o cálculo atuarial, ele diz que espera uma economia de 16 milhões com essa reforma. Faça o dever de casa, porque só vem sacrificar os servidores. Tá, mas estamos diante de um déficit de R$1,5 bilhão, dinheiro que sai do orçamento, que não vai para a saúde, para a educação. Como sanar esse problema? Aí o governo, é isso que nós estamos dizendo, o governo, ele tem que começar a fazer seu dever de casa. Como é que o Estado está nesse rombo de 1,5 bilhões e contrata mais 1.300 trabalhadores terceirizados, Diógenes Dantas? Você sabe quanto só de merendeira aumentou no decorrer de 2 meses na educação? Mais de 400 merendeiras nas escolas. Será que não é mais econômico para o Estado repor, no lugar de ter 1.300 trabalhadores terceirizados, fazer concurso público, fazer seu dever de casa? Agora, muitas vezes não interessa. Porque eu mantendo um cargo terceirizado, eu mantendo isso, eu estou pagando o favor político que me fizeram. Contratar mais 1.300 trabalhadores terceirizados, isso é perverso, isso é ruim para o Estado. Agora, ao mesmo tempo, a gente compreende. É maior do que o último trem da alegria desse Estado, que foi no ano de 1988. Pois é, ficou clara a posição do SINSP contra a reforma, seja qual for, né? Nós não aceitaremos. Qual foi a reação dos demais sindicalistas do fórum? Nós tivemos ontem uma reunião, não se tem uma posição definida do fórum, nós temos a posição do SINSP. A nossa direção... Alguém está acompanhando o SINSP? Alguma outra categoria? Sim, tem várias entidades acompanhando a definição do SINSP. Nós não podemos e não iremos aceitar dialogar com o governo do Estado para chancelar a retirada de direitos, aumento da alíquota previdenciária, se taxar aposentado e pensionista, isso é um crime. Retirar abono de permanência, tá certo? E retirar direitos dos servidores. Nós não vamos, não terá conivência do SINSP nisso aí, que o governo empurre de goela abaixo mais um massacre para os servidores. Então não haverá diálogo com o governo sobre a reforma da Previdência? Nós iremos chamar a categoria, nós vamos para as ruas, nós vamos lotar ali a Assembleia Legislativa, vamos dialogar com os deputados. E aí nós esperamos que os 24 deputados e deputadas estaduais tenham bom senso, com certeza terão e compreendam a situação do serviço e dos servidores públicos. Porque aí, Diógenes Dantas, será muito mais grave se aquela casa for conivente com o governo do Estado, né, de derrotar os servidores aprovando essa reforma. Além de que, Diógenes, a PEC paralela está parada no Congresso. Nós não entendemos a pressa do governo. A PEC que inclui estados e municípios. Exato. Nós não entendemos por que a governadora, a professora Fátima Bezerra, está pisando no acelerador e pisando com 200 km por hora. A PEC paralela está parada no Congresso. A previsão é para março. Depois de março ainda tem 4, 5 meses, 6 meses para essa discussão. Nós não entendemos porque o Estado se antecipa a isso tudo. Veja, a gente se encontra com os servidores com até 3 folhas de salário atrasado, 0% de reajuste, 10 anos de defasagem salarial, e o governo vem propor aumentar a alíquota, taxar aposentado pensionista, acabar com o abono de permanência. O abono de permanência, Diógenes,
foi conquistada a duras greves, inclusive tendo a professora, governadora desse estado, professora Fátima Bezerra, na linha de frente. Muitas greves, que não era spray de pimenta, era gás lacrimogêneo nos nossos olhos. Né? Muito sofrimento nós tivemos para garantir. E hoje ele ser rasgado, ele deixar de ser, na proposição da reforma da Previdência, ele deixa de ser um direito conquistado para passar a ser uma concessão do gestor. Ele pode conceder a mim, Diógenes, e pode não gostar de você e não conceder a você. Além dessa questão da Previdência, bastante polêmica, temos aí também uma indefinição ainda sobre o pagamento dos atrasados. Qual é a análise que o SINSP faz no final desse primeiro ano de mandato de Fátima? Olha, o governo, ele ignorou a fome, o desespero, a desesperança, a crise pela qual passa hoje os servidores ativos aposentados do nosso estado. O governo não tem se esforçado não para tentar resolver, encontrar recursos extras? Quem se esforça, Diógenes Dantas, não com o estado em crise, com o decreto de calamidade financeira, não se dá o luxo de ter mais de 12 mil trabalhadores terceirizados ainda, de contratar mais 1.300. Quem se esforça, quem sente na pele a dor do servidor público que passa um mês trabalhando ou que trabalhou 30 ou mais anos e é aposentado ou é pensionista e não tem um prato de comida para colocar na sua mesa, não se dá o luxo de fazer ou a contratação dos cargos comissionados, como esse governo tem feito. Então o governo está insensível na sua... Do nosso ponto de vista, ele não tem feito o dever de casa no sentido de sanar a dívida dos salários atrasados, que é do governo, do Estado. E para o SINSP, nós vamos continuar dizendo aqui, vamos dizer aqui que a gente tem dito. Nós não queremos saber qual é a mágica, qual o mecanismo. O que nós queremos é que o governo tenha responsabilidade e pague o 13º salário. Diga quando vai pagar o 13º salário de 2019 e as 3 folhas de salário atrasado. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa da sindicalista Aniaire Souto, ela que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público da Administração Direta. Obrigado, Aniaire, por me acompanhar esse assunto. O SINSP está fora da reforma da Previdência. Contra, não seremos coniventes, não vamos dar chancela ao governo para ele vir retirar e massacrar os servidores do nosso Estado. Está claro o recado.